E pessoal, tudo bem? Começando a nossa quarta aula de Java. Hoje a gente vai fazer os operadores lógicos na linguagem Java. E eu já criei aqui, já estou no IntelliJ, já criei nosso projeto chamado Operador Java no nossa pastinha Jets. E vamos lá. Primeiro operador lógico que eu quero mostrar para vocês é o operador mais básico de todos, que é o operador de atribuição. Então, vocês já viram? Se eu declarar uma variável inteira, eu vou falar que ela recebe 10. E esse símbolo aqui, né, esse símbolo de igual, ele está se referindo ao meu operador de atribuição. Eu não tinha explicado antes, mas vocês já devem ter notado isso. Então, esse meu operador de igual, né, que no caso é recebe, ele é o nosso operador de atribuição. Eu vou declarar duas variáveis aqui para ficar mais fácil daqui a pouquinho, né? E agora a gente vai falar sobre os operadores aritméticos. E eu vou printar na tela só. Então, o primeiro que eu quero mostrar, né, é o de adição, que é o A mais B normal. Também temos o de subtração. Já vou fazer alguns aqui, né? Tem o de subtração. Eu tenho o operador de multiplicação, que é esse asterisco aqui. Eu tenho o de divisão. E eu também tenho o de resto, que é desse daqui. Beleza? Aqui ele tá. Ele tá. Aqui ele tá reclamando porque o número vai dar zero, né? 10 menos 10 vai dar zero e o resto da divisão de 10 com 10 também é zero. Então não faz muito sentido para ele. Mas esses são os operadores de aritméticos. Agora, pessoal, eu vou mostrar os operadores relacionais para vocês. E eu vou trocar aqui para ficar mais fácil. Eu vou colocar como B recebendo 5. Mais fácil de entender, né? No caso. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é o operador de quando ele faz a relação de ser maior. Então a gente coloca esse símbolo aqui de maior, símbolo matemático, né? E a gente tem outras, né? Que é maior ou igual, né? Ele vai receber maior ou igual, né? Se for igual, ele também vai cair como true, por exemplo. E tem as outras variáveis, né? Que é a de menos. Caso é só virar a setinha, né? E também virar essa setinha aqui. Basicamente, né, eles vão, já copiar e colar aqui, eles vão comparar e vão falar se é true ou false, eles vão voltar como true ou false. E aqui a gente tem dois, né, que é aquele ezinho e o de negação. E eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né. Então, eu vou comparar e o A, ele vai ser igual a 10 e o B é igual a 5. Quando eu estou comparando, assim, alguma variável, eu tenho que usar o igual a igual, porque senão eu vou atribuir a ela, entendeu? Aqui eu estou comparando, aqui eu estou atribuindo. E esse resultado aqui, ele tem que dar true, né? Porque ele vai voltar que isso é verdadeiro, porque o A, ele é igual a 10 e o B, ele é igual a 5. Se eu rodar aqui o programa, aqui a gente pode ver que o último resultado, né? Ele está como true. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, 4, ele não vai cair nas duas condições, mesmo o A sendo verdadeiro, né? Só que esse daqui, ele é verdadeiro, ele é falso, né? E então, ele não vai aceitar. Agora tem outro, né? Que é o nosso operador lógico do ou. E se eu, que é esses dois pauzinhos aqui, eu não sei o nome. Se alguma delas for verdadeira, vai cair como true. E rodando, aqui vai dar como true, mesmo esse daqui sendo falso. Só que se as duas forem falsas, não vai cair em nada, beleza? E o outro, né, o nosso último operador, é o de negação, né? Que eu posso simplesmente comparar aqui se o A for maior que B, né? O A, ele é maior que B, então é verdadeiro esse bloquinho aqui, esse parênteses é verdadeiro. Só que eu estou negando, então eu vou printar o contrário. Então na minha tela vai aparecer falso. Aqui vai aparecer falso.
eu tirar o símbolo de negação, né? Ou melhor, né? Se eu colocar aqui que o A ele é menor que o B, essa condição é falsa. Então ele vai trocar e vai colocar como true aqui nesse último caso. Aqui está como true. Em resumo, né? O nosso operador E vai ser realmente um E, né? Nosso operador, que é esses dois bastãozinhos, vai ser o OU. E aqui vai ser a nossa negação, né? Esses são os operadores lógicos que a gente vai utilizar. Partindo agora para os nossos operadores unários, eles basicamente vão fazer um incremento ou decremento das nossas variáveis. E aqui eu vou copiar para mostrar. Algo bem legal é que dependendo de onde você colocar esse incremento, né, que no caso é o mais o incremento e decremento é o menos, vai mudar a ordem com que as coisas vão ser printadas na tela. Por exemplo, se eu colocar o meu né, para poder incrementar minha variável 10 virar 11, por exemplo, se eu colocar antes do A, ele vai incrementar e vai printar. Se eu colocar depois, vou apagar aqui, se eu colocar depois do A, ele não vai incrementar, ele vai printar e vai incrementar depois. Então, o resultado que eu colocar aqui vai ser igual a 10. Mas se eu vir aqui e apenas printar meu número, basicamente, ele vai estar como 11. Dá para vocês aqui, 10 e como 11. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que aqui eu não estou printando o incremento, mas aqui eu consigo printar o incremento, entendeu? Fazendo um outro caso, agora eu vou usar o exemplo do B, né? Nossa variável B, o anterior, né? No caso vai ser mais B, e aqui, né? Como o B ele vai estar sendo igual a 5, eu vou incrementar e vou printar. Então aqui o resultado vai ser 6. E se eu fizer o seguinte, se eu colocar aqui um B eu não vou printar 7, eu vou printar 6, porque eu estou colocando primeiro, eu estou printando primeiro e depois eu estou incrementando, beleza? Aqui o resultado vai ser 6 mesmo. Eu vou apagar aqui para fazer o exemplo de decremento. Eu vou usar o B também. Então vamos printar aqui o B. Eu vou fazer. E segue a mesma lógica, né? No caso, se eu colocar menos B, ele vai colocar aqui como 4. E se eu colocar depois do B, ele vai printar o B e vai decrementar. Eu não vou dar o exemplo aqui, porque eu acabei de explicar isso. Esse é o menos, dá pra gente utilizar tanto antes quanto depois. E ele vai deixar aqui como a nossa variável 4 nesse exemplo aqui. Esses foram os operadores unários. Agora a gente vai encerrar com os operadores ternários. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que é basicamente, né, os operadores ternários, é um if em uma linha, é um if inline, que a gente faz para a gente fazer umas verificações básicas, para a gente ver se algo dá certo ou algo dá errado. Então eu vou dar um exemplo aqui para a gente verificar a idade de uma pessoa, se a pessoa ela é maior de idade ou não. Então eu vou declarar uma variável idade aqui e já vou deixar a pessoa com 18 anos. E aqui eu vou declarar uma string que seria o status da pessoa, se ela é maior de idade ou não. Então a gente vai pegar a idade e a gente vai comparar ela para ver se é maior ou igual a 18 anos. Ok. Agora a gente vai fazer uma pergunta, né? No caso é com símbolo de interrogação. E a gente já inicia o nosso operador ternário. Então a gente vai falar maior de idade. Ok. Status da pessoa, maior de idade. E agora, se não cair na nossa condição, né? Se ela não for maior de idade, ela vai colocar aqui, né? Que ela é menor de idade. Ok. Então, basicamente, eu estou fazendo uma pergunta, né? Se a pessoa é maior de idade atendendo essa condição aqui, ela vai ser maior de idade e ela vai printar maior de idade. Mas se ela for menor de idade, né? Se cair num else, por exemplo, que vai ser o caso do else, né? Ela vai ser menor de idade e eu vou printar menor de idade. Então,
eu posso fazer o nosso print aqui, né? Vou printar o nosso status. Vou printar aqui. A gente vê se a pessoa é maior de idade ou não. Ela é maior de idade, né? Ela tem 18 anos ou mais. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, que a pessoa tem 7, aqui ela vai cair no menor de idade. Esse é o nosso operador inline. Então, é basicamente isso. Essa foi a aula, uma aula bem rápida, só para mostrar para vocês esses operadores que a gente pode utilizar, que a gente vai utilizar também daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.